Conto A Tumba, de Howard Phillips Lovecraft. Narração Marcelo Fávaro. Ao relatar as circunstâncias que conduziram ao meu confinamento nesse asilo de loucos, tenha consciência de que minha posição atual criará dúvidas naturais acerca da autenticidade de minha narrativa. É grande infortúnio o fato de que o grosso da humanidade seja limitado demais em sua visão mental para pesar com paciência e inteligência esses fenômenos isolados, vistos e sentidos apenas por uma minoria psicologicamente sensível, os quais jazem fora de toda a experiência comum. Homens de intelecto mais amplo sabem que não existe nenhuma distinção precisa entre o real e o irreal, que todas as coisas aparecem como tais apenas em virtude dos delicados meios psíquicos e mentais de cada indivíduo, por meio dos quais nos tornamos conscientes delas, mas o materialismo prosaico da maioria reputa como loucura os lances de visão superior que perfuram o véu comum do empirismo óbvio. Meu nome é Shervas Dudley, e desde a mais tenra infância tenho sido um sonhador e um visionário. Rico para além das necessidades de uma vida comercial e de um temperamento inapto para os estudos formais e o recreio social daqueles com quem me relaciono, tenho lidado desde sempre em reinos que não pertencem ao mundo visível. Passando minha juventude e minha adolescência debruçado sobre os livros antigos e pouco conhecidos e a percorrer os campos e bosques das cercanias de meu lar ancestral. Não creio que o que li nesses livros ou o que vi nesses campos e bosques fosse exatamente o que os outros rapazes leram e viram ali. Mas sobre isso preciso falar um pouco, pois que discorrer mais detalhadamente apenas confirmaria essas calúnias cruéis acerca do meu intelecto, que às vezes ouço sussurrarem os atendentes furtivos que me rodeiam. Basta-me relatar os eventos, sem analisar as causas. Disse que vivi afastado do mundo visível, mas não disse que vivi sozinho. Isso nenhuma criatura humana poderia fazer, desde que, à falta da camaradagem dos vivos, inevitavelmente se entra na companhia de coisas que não são ou não mais estão vivas. Próximo à minha casa, existe um vale arborizado, bastante singular, em cujas profundezas crepusculares eu passava grande parte do meu tempo a ler, a pensar e a sonhar. Pelas suas encostas cobertas de musgo, meus primeiros passos de infância, e em volta dos seus carvalhos grotescamente retorcidos, se teceram minhas primeiras fantasias de juventude. Conheci as dríades dessas árvores, e não raro assisti às suas danças selvagens sobre os raios vacilantes de uma lua pálida. Mas, acerca dessas coisas, não devo falar agora. Falarei apenas da tumba solitária, em meio ao matagal mais escuro do declive. A tumba abandonada dos Hydes. Uma velha e nobre família, cujo último descendente direto fora depositado em seus negros recessos por muitas décadas antes de eu nascer. O pórtico a que me refiro é feito de granito ancestral, lavado e descolorido pelas névoas e pela umidade de muitas gerações. Escavada na encosta, apenas a entrada da construção é visível. A porta, uma pesada e proibitiva laje de pedra, pende de dobradiças de metal enferrujado e ligeiramente aberta, jaz lacrada por pesadas correntes de ferro e cadeados,
de acordo com um repulsivo costume de meio século atrás. A residência do clã, cujos descendentes estão enterrados aqui, coroou certa vez o declive no qual está a tumba, mas há muito tombou vitimada pelas chamas que desceram do céu na forma de um relâmpago. Naquela tempestade que à meia-noite destruiu essa lúgubre mansão, os habitantes mais velhos da região às vezes falam entre sussurros e inquietações, aludindo ao que chamam de ira divina, de um modo que nos últimos anos fez crescer vagarosamente o fascínio que eu sentia pelo sepulcro cravado na mata. Um homem apenas pereceu no fogo, quando o último dos Wrights foi enterrado neste local de sombra e quietude. A triste urna de cinzas veio de uma terra distante, para a qual a família se mudou quando a mansão pegou fogo. Não resta ninguém para colocar flores diante do portal de granito, e muito poucos se dão ao trabalho de enfrentar as sombras depressivas que parecem guardar estranhamente as pedras lavadas pela chuva. Jamais esquecerei aquele entardecer em que, pela primeira vez, me deparei com a semi-oculta Casa da Morte. Foi em pleno verão, quando a alquimia da natureza transmuda a paisagem silvestre numa única e quase homogênea massa de verde, quando os sentidos estão quase intoxicados com os mares afluentes de uma verdura úmida, indefiníveis do solo e da vegetação. Numa tal ambientação, a mente perde suas perspectivas. O tempo e o espaço tornam-se triviais e irreais, e ecos de um esquecido passado pré-histórico batem insistentemente contra a consciência elevada. Durante o dia todo, a perambular através dos bosques místicos do vale, a conceber pensamentos que não há que discutir e a conversar com coisas que não há que nomear. Com apenas 10 anos, eu tinha visto e ouvido muitas maravilhas que a turba conhecia e já era espantosamente maduro em certos aspectos. Quando, depois de abrir caminho entre duas touceiras de arbustos, subitamente deparei com a entrada da cripta. Não tinha o menor conhecimento acerca do que encontrara. Os blocos negros de granito, a porta curiosamente semicerrada e os entalhes funerais sobre o arco não despertaram em mim quaisquer associações de caráter fúnebre ou terrível. Sobre as sepulturas e tumbas eu sabia e a devaneara bastante, mas fora poupado, devido ao meu temperamento peculiar, de todo contato com adros e cemitérios. A estranha casa de pedra, escondida entre o mato da encosta, constituía para mim apenas uma fonte de interesse e especulação. E o seu interior frio e úmido, para dentro do qual eu espiava através da excruciante abertura, não me sugeria nada de morte ou decadência. Mas aquele instante de curiosidade nasceu o desejo loucamente racional que me trouxe até este inferno de confinamento. Espicaçado por uma voz que deve ter vindo da alma medonha da floresta, tomei a decisão de penetrar na escuridão que me convocava. A despeito das pesadas correntes que impediam minha passagem, da luz evanescente do dia, chacoalhei insistentemente os obstáculos enferrujados, na esperança de abrir a porta de pedra, e até mesmo experimentei espremer meu corpo magro através do pouco espaço disponível. Mas essas tentativas não surtiram efeito. Curioso no início, tornei-me frenético, e quando ao anoitecer retornei para casa, jurara aos semideuses da mata que a qualquer custo um dia haveria de forçar-me a
entrada nas profundezas escuras e gélidas que pareciam me chamar. O médico de barba grisalha, que todos os dias vem aos meus aposentos, certa vez disse a um visitante que essa decisão marcou o começo de uma lamentável monomania. Mas deixarei o julgamento final a cargo dos meus leitores, depois que souberem de tudo. Os meses subsequentes à minha descoberta foram gastos em tentativas fúteis de forçar o complicado cadeado da cripta semicerrada, bem como em perquirições cuidadosas e vigilantes acerca da natureza e da história da construção. Com os ouvidos tradicionalmente receptivos de um menino, aprendi muito. Embora uma descrição habitual não me permitisse contar a ninguém sobre o meu conhecimento ou minha resolução. Será talvez importante mencionar que não fiquei nem um pouco surpreso ou aterrorizado com a natureza do pórtico. Minhas ideias bastante originais acerca da vida e da morte tinham me levado a associar, de maneira vaga, a argila fria com o corpo que respira. E senti que a grande e sinistra família da mansão incendiada estava de algum modo dentro do espaço de pedra que eu procurava explorar. Lendas murmuradas acerca de ritos exóticos e festins pagãos de épocas passadas, ocorridos dentro do vestíbulo ancestral, despertaram em mim um novo e irresistível interesse pela tumba, em frente a cuja porta eu me sentaria durante horas diariamente. Um dia acendia uma vela diante da entrada obstruída, mas de nada pude ver, a não ser um lance descendente de degraus de pedra úmida. O odor do lugar me repelia e ao mesmo tempo me enfeitiçava. Sentia como se já o tivesse conhecido num passado remoto, anterior a toda lembrança, anterior mesmo à habitação desse corpo que agora possuo. No ano seguinte àquele em que vi a tumba pela primeira vez, deparei-me no sótão cheio de livros de minha casa, com uma tradução corroída das Vidas de Plutarco. Ao ler a vida de Teseu, fiquei por demais impressionado com a passagem que se fala da enorme pedra sobre a qual o menino herói haveria de encontrar as pistas sobre o seu destino, assim que se tornasse adulto o suficiente para erguer o grande peso. A lenda teve o efeito de aplacar minha aguda impaciência em atravessar o portal, fazendo-me sentir que a hora ainda não chegara. Mais tarde, eu disse a mim mesmo: crescerei e adquirirei força e habilidade que me permitirão destrancar facilmente a porta que os guilhões encerram. Mas até lá, seria melhor me conformar com o que me parecia ser a vontade do destino. Com efeito, minhas vigílias diante do portal úmido tornaram-se menos persistentes, e grande parte do meu tempo era despendida em outras atividades, igualmente estranhas. Às vezes eu me levava em silêncio durante a noite, saindo às escondidas para andar por esses cemitérios ou locais de sepultamento dos quais meus pais me mantiveram afastado. O que eu fazia lá eu não posso dizer, pois agora não estou seguro de algumas coisas. Mas sei que no dia seguinte a essas rondas noturnas eu costumava pasmar os que me cercavam, exibindo conhecimento de assuntos quase esquecidos durante muitas gerações. Foi depois de uma noite dessas que surpreendi a comunidade com uma ideia inusitada acerca do enterro do rico e celebrado Squire Brewster, personagem da história local, que fora sepultado em 1711 e cuja lousa, exibindo um crânio gravado e ossos cruzados, ia lentamente se transformando em pó. Num lance de fantasia infantil,
Aventei não somente que o coveiro Goodman Simpson teria roubado os sapatos de fivelas de prata, as calças de seda e as roupas de baixo de cetim do falecido antes do enterro, mas do rico e celebrado Squire Brewster, personagem da história local que fora sepultado em 1711 e cuja lousa, exibindo um crânio gravado e ossos cruzados, ia lentamente se transformando em pó. Num lance de fantasia infantil, aventei não somente que o coveiro Goodman Simpson teria roubado os sapatos de fivela de prata, as calças de seda e as roupas de baixo de cetim do falecido antes do enterro, mas que o próprio Squire, não totalmente inanimado, teria se virado 2 vezes em seu caixão coberto de terra no dia seguinte ao sepultamento. Mas a ideia de entrar na tumba nunca me saiu da cabeça, sendo mesmo estimulada pela inesperada descoberta genealógica de que minha ascendência materna mantinha um ligeiro vínculo com a supostamente extinta família dos Wrights. O último de minha raça paterna, eu era igualmente o último dessa linhagem mais antiga e mais misteriosa. Comecei a sentir que a tumba era minha e a esperar ansiosamente pelo momento em que poderia atravessar a porta de pedra e descer na escuridão por aqueles degraus de pedra lodosa. Adquiri o hábito de ouvir com atenção através da porta semiaberta, preferindo as horas da quietude noturna para minha estranha vigília. Quando adquiri mais idade, abri uma pequena clareira no matagal que recobria a face do declive, permitindo que a vegetação circundante cercasse e envolvesse a abertura como uma espécie de cerca viva selvagem. Essa clareira se tornou o meu templo, a porta fechada, o meu santuário. E era aqui que eu me deitava sobre o solo musgoso, a pensar estranhos pensamentos e a sonhar sonhos estranhos. A noite da primeira revelação estava bastante abafada. Devo ter adormecido de cansaço, pois foi com uma clara sensação de despertar que ouvi vozes. Hesito em falar desses acentos e timbres. Não falarei de sua qualidade, mas posso dizer que apresentavam espantosas diferenças de vocabulário, pronúncia e modos de enunciação, cada matiz dialetal da Nova Inglaterra, desde as ásperas sílabas dos colonos puritanos até a retórica precisa de 50 anos atrás. Parecia representado tudo naquele colóquio sombrio, conquanto somente mais tarde eu notasse esse fato. Naquela hora, de certo, a minha atenção foi desviada desse aspecto por um outro fenômeno. Um fenômeno tão fugaz que eu não poderia jurar acerca de sua realidade. Mal me dei conta de ter despertado, uma luz foi imediatamente apagada dentro do sepulcro escuro. Não creio que fiquei perplexo ou apavorado, mas sei que fui transformado profunda e permanentemente naquela noite. Logo que voltei para casa, dirigi-me imediatamente a uma arca carcomida no sótão, onde encontrei a chave que no dia seguinte removeu com facilidade o obstáculo contra o qual me bati em vão durante tanto tempo. Foi sob o brilho de uma suave entardecer que entrei pela primeira vez na cripta da encosta abandonada. Como, se enfeitiçado, meu coração vibrava de um contentamento que não sei descrever. Assim que fechei a porta atrás de mim e desci os degraus encharcados à luz de uma vela, era como se eu já soubesse o caminho. Embora a vela crepitasse na atmosfera sufocante do lugar, eu me sentia singularmente em casa naquele ar mofado e sepulcral. Olhando ao meu redor,
Avistei muitas lajes de mármore sustentando esquifes ou os restos de esquifes. Alguns estavam lacrados e intactos, mas outros se tinham quase desfeito, deixando apenas alças de prata e as placas isoladas em meio a alguns montículos singulares de pó. Sobre uma das placas li o nome de Sir Geoffrey Wright, o qual viera de Sussex em 1640 e morrera aqui uns poucos anos mais tarde. Numa alcova conspícua havia um caixão desocupado e bastante bem preservado, adornado apenas com um nome que me fez sorrir e estremecer. Um impulso inusitado me levou a subir na laje larga e apagar a minha vela e a me deitar dentro da caixa vazia. À luz cinzenta da aurora, cambaleei para fora da cripta e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Já não era mais um jovem, embora apenas 20 e uns invernos houvessem esfriado a minha estrutura corpórea. Aldeões madrugadores que observaram a minha caminhada até a casa olhavam-me de maneira estranha e espantavam-se com os sinais de obscena euforia que descobriam num homem cuja vida era conhecidamente solitária e austera. Não compareci perante meus pais, sem antes passar por um longo sono restaurador. Desde então, passei a ir à tumba cada noite, vendo, ouvindo e fazendo coisas que não devo jamais recordar. Meu modo de falar, sempre suscetível a influências do ambiente, foi a primeira coisa a sucumbir à mudança, e o arcaísmo de dicção que subitamente adquiri foi logo notado. Mais tarde, um atrevimento e uma audácia inesperados apareceram em meu comportamento, até que inconscientemente mandei a tomar os modos de um homem do mundo, não obstante meu passado de reclusão. Minha língua, silenciosa de costume, deslizava com o ar da graça, fácil e volúvel, de um Chesterfield, ou com o cinismo ateu de um Rochester. Passei a exibir uma peculiar erudição, totalmente distinta do saber fantástico e monacal sobre o qual me esfalfara em minha juventude, bem como cobrir as guardas de meus livros com fáceis epigramas de improviso, os quais evocavam acentos de Gray, Prior e a engenhosidade vivaz dos augustanos. Certa manhã, durante o desjejum, cheguei à beira do desastre, ao declamar com acentos de efusão palpavelmente alcoólica de uma jovialidade setecentista, uma peça de jocosidade georgiana nunca registrada em livro, que dizia mais ou menos o seguinte: tragam aqui, meus rapazes, seus canecos de cerveja, e bebam ao dia de hoje, antes que já não mais seja. Encham seus pratos de bifes, empilhando-os em montanha, pois só beber e comer é o que a vida se ganha. Encham tuas taças, pois a vida passa, e depois ao rei e à amada não há quem um brinde faça. O nariz de Anacreonte era vermelho, se diz, mas o que é um nariz vermelho quando se é alegre e feliz? Melhor ser vermelho agora, Deus me castigue, que estar branco como um lírio ou morto antes de o ano acabar. Venha, Beth, em festa, beije-me na testa, filha de estalajadeiro, no inferno não há como esta. Que o jovem Harry ainda esteja de pé nos causa surpresa, logo há de perder a linha e entrar debaixo da mesa. Mas encham bem suas taças, passem-nas de mão em mão, melhor embaixo da mesa do que embaixo do chão. Que reine o festim, que bebam por mim, sobre 7 palmos de terra, não se ri tão bem assim, que o diabo me carregue.
se mal aguento de pé. E com todos os demônios, se de mim ainda dou fé. Aqui, patrão, mande Beth chamar um carro, que eu vou correr para casa. Enquanto minha esposa não chegou, alguém me sustente, antes que eu me sente, que enquanto em cima da terra estou feliz e contente. Por essa época é que adquiri o meu medo atual ao fogo e aos temporais. Indiferente até então a tais coisas que tinham por eles agora um indizível horror, e me retiraria para os recantos mais profundos da casa, assim que no céu se anunciassem quaisquer sinais de eletricidade. Um de meus abrigos favoritos durante o dia era o porão arruinado da mansão, que se incendiara, e na imaginação eu reconstituía a estrutura da qual teria sido em seus primórdios. Em certa ocasião, deixei pasmado um aldeão ao conduzi-lo secretamente até o subporão de teto baixo, de cuja existência eu parecia saber a despeito do fato de que ele ter ficado oculto e esquecido por muitas gerações. Por fim, aconteceu o que eu mais temia. Meus pais, alarmados com a alteração de maneiras e a aparência do seu filho único, começaram a exercer sobre os meus movimentos uma amável espionagem, a qual ameaçava resultar em desastre. Eu nada dissera acerca de minhas visitas à tumba, tendo guardado meu propósito secreto com zelo religioso desde a infância, mas agora me via forçado a ter cautela quando penetrava os labirintos da depressão brenhosa. Não fosse estar sendo seguido às ocultas. Minha chave para a cripta eu a mantinha pendurada num cordão no pescoço, como um segredo que só eu conhecia. Nunca trouxe para fora do sepulcro qualquer das coisas que encontrei por entre aquelas paredes. Certa manhã, quando saí da tumba úmida e prendi as correntes do portal com pouca firmeza, lobriguei numa macega, próxima à face horrorizada de um bisbilhoteiro. Por certo, o fim estava próximo, pois meu recanto fora descoberto, e o objetivo de minhas jornadas noturnas fora revelado. O homem não me abordou, de modo que me apressei a chegar em casa, a fim de descobrir o que ele reportaria ao meu pai preocupado. Seriam minhas incursões para além da porta trancada reveladas ao mundo? Imaginem com que espanto deleitoso ouvi meu espião informar a meu pai, num cauteloso sussurro, que eu tinha passado a noite na clareira em frente à tumba. Meus olhos baços de sono fixados na fenda da porta não de todo fechada, que milagre ocorrera a ponto de iludir assim o observador. Convenci-me de que um agente sobrenatural me protegera. Na audácia que tal circunstância enviada do céu me dava, passei a ir, sem nenhuma dissimulação, à cripta, na confiança de que ninguém testemunharia minha entrada. Durante uma semana, provei a saciedade das alegrias daquele convívio sepulcral, o qual não descreverei, até que a coisa aconteceu, e me vi arrastado para esse maldito lugar de tristeza e melancolia. Não devia ter me aventurado a sair naquela noite, pois indícios de trovões relampejavam nas nuvens e uma fosforescência infernal subia do pântano ao fundo do vale. Também o chamado dos mortos estava diferente. Em vez da tumba na encosta, era o demônio que presidia o porão chamuscado, no topo da elevação que me acenava com os dedos invisíveis. Quando saí de um matagal intermediário para o plaino diante da ruína, descobri sobre o lugar nebuloso uma coisa pela qual sempre esperava vagamente. A mansão destruída havia um século, mais uma vez se erguia no alto, como uma visão arrebatadora. Todas as janelas a brilhar, com o esplendor de muitas velas. Pela longa estrada rodavam as carruagens da elite de Boston,
enquanto a pé se aproximavam um numeroso ajuntamento de janotas empoados, provenientes das mansões vizinhas, misturei-me a essa multidão, conquanto estivesse certo de pertencer mais ao dos anfitriões que ao dos hóspedes. Para além do saguão havia música, gargalhadas e vinho em todas as mãos. Reconheci muitas faces, e as teria reconhecido melhor ainda se as visse ressequidas ou carcomidas pela morte e pela decomposição. Em meio a essa turba selvagem e estouvada, eu era o mais selvagem e o mais debochado. Alegres blasfêmias jorravam dos meus lábios, e em chocantes gracejos eu desprezava as leis de Deus ou da natureza. Súbito, o estrondo de um trovão, muito mais forte que a algazarra do mundo festim, rompeu o telhado e fez baixar um enorme silêncio sobre a companhia turbulenta. Línguas vermelhas de fogo e golfadas de calor ardente envolveram a casa, e os participantes, tomados pelo pavor de uma iminente calamidade que parecia transcender os limites da natureza desgovernada, fugiram aos gritos noite adentro. Somente eu permaneci, preso ao meu assento, por um medo humilhante que nunca antes sentira. E então, um segundo horror tomou conta de minha alma. Queimado vivo até as cinzas, meu corpo disperso aos quatro ventos, eu nunca poderia jazer no túmulo dos Wrights. Não estava meu caixão já preparado para mim? Não tinha eu o direito de descansar até a eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Wright? Ai, eu exigiria minha herança de morte, mesmo que minha alma vagasse através das eras à procura de uma nova habitação corpórea que a representaria sobre aquela laje desocupada na alcova da cripta. Gervas White não deveria jamais compartilhar do triste destino de Palinuro. Quando o fantasma da casa incendiada desapareceu, encontrei-me a gritar e a me contorcer loucamente nos braços de dois homens, um dos quais era o espião que me seguira até a tumba. A chuva caía torrencialmente e sobre o horizonte, na direção sul, viam-se os clarões dos relâmpagos que há pouco tinham passado sobre nossas cabeças. Meu pai, a face transtornada de pesar, estava ao meu lado enquanto eu ordenava aos berros que me colocassem na tumba, admoestando frequentemente os meus captores para me tratarem com a máxima consideração. Um círculo escuro sobre o piso do porão arruinado sugeria uma carga violenta dos céus, e era nesse local que um grupo de aldeões curiosos estava a examinar com as lanternas uma caixa pequena de fabricação antiga que a explosão do raio trouxera à luz. Cessando minhas contorções fúteis e sem sentido, observei os espectadores enquanto olhavam o pequeno tesouro e obtive permissão para compartilhar de suas descobertas. A caixa, cujo fecho tinha se partido com o golpe que a desenterrara, continua alguns papéis e objetos de valor, mas eu só tinha os olhos para uma coisa. Tratava-se da miniatura em porcelana de um homem jovem usando uma peruca caprichosamente encaracolada, a qual portava as iniciais JH. Quanto à face, a conformação era tal como se eu estivesse a me olhar no espelho. No dia seguinte, trouxeram-me a este quarto, que tem grades nas janelas, mas tenho sido informado sobre certas coisas por um homem velho, de mentalidade rude, por quem nutro simpatia desde a infância, o qual, tal como eu mesmo, também é amante de cemitérios. O que ousei relatar de minhas experiências na cripta trouxe-me apenas sorrisos de piedade. Meu pai, que me visita com frequência, assevera que em tempo algum atravessei o portal lacrado pelas correntes, e jura que, quando o examinou, o cadeado enferrujado tem estado como sempre esteve ao longo de 50 anos. Chega mesmo a dizer que toda a comunidade sabia de minhas idas ao túmulo.
E que eu era muitas vezes vigiado enquanto dormia na clareira da encosta, meus olhos semicerrados, fixos na fenda que conduz ao interior. Contra essas afirmações, não tenho nenhuma prova tangível, até porque a chave do cadeado se perdeu na luta durante aquela noite de horrores. As coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos, ele as reputa como meros frutos de minha pregressa e onívora perscrutação sobre os volumes antigos da biblioteca da família. Não fosse pelo meu velho serviçal Reardon, hoje eu estaria convencido de minha loucura. Mas Reardon, leal até o fim, conservou sua fé em mim e fez aquilo que me impede a trazer a público pelo menos uma parte de minha história. Há uma semana, ele quebrou o cadeado que prende a porta da tumba em sua posição perpetuamente semicerrada e desceu com uma lanterna até as profundezas sombrias. Sobre uma laje, numa alcova, encontrou um velho, mas ainda vazio caixão, cuja inscrição delustrada contém uma simples palavra: Gervas. Nesse caixão e nessa cripta é que me prometeram que serei enterrado.